Neste módulo, nós vamos ver alguns conceitos de janelas do Windows 8.1. Para quem já conhece o Windows, muitos dos recursos são muito semelhantes às versões anteriores. Para quem não conhece, é uma área importante porque você vai lidar com esses comandos em qualquer ambiente do Windows, seja ele numa janela do gerenciador de arquivos, seja ele dentro de um programa. Porém, eu vou mostrar também alguns recursos novos que estão disponíveis no Windows 8.1. Para isso, eu vou acessar aqui a área de trabalho e vou abrir o meu gerenciador de arquivos. Essa é uma janela padrão do Windows, ou seja, tudo que for sendo executado, ou quase tudo, como padrão, é executado neste formato. O que é esse formato? Eu tenho uma área de trabalho, que é toda essa área. Eu vou ter aqui em cima uma barra de tarefas de informação, uma barra de informação do que está rodando no momento. E eu tenho algumas áreas características. Então, eu tenho um menu, eu tenho aqui alguns ícones referentes àquela aplicação que está aberta no momento. E eu tenho aqui no canto superior direito alguns outros ícones referentes às janelas. Vamos começar por esses ícones. Esse ambiente que eu estou no momento, no gerenciador de arquivos, no meu computador, é considerado uma janela no Windows. Por isso, daí vem o nome do sistema operacional Windows, ou seja, tudo executado como se fossem janelas. As janelas podem ser manipuladas por esses três ícones, basicamente. Então, eu tenho aqui um ícone de... Neste momento, reparem que a minha janela está ocupando a minha tela toda. Então, eu tenho o que eles chamam de janela maximizada, ou seja, a minha janela está no tamanho máximo, está ocupando toda a tela do meu programa, do meu computador. Eu tenho aqui três ícones onde eu vou trabalhar esse tipo de informação, esse tipo de formato que a minha janela está ocupando. O primeiro ícone, que inclusive tem uma seta, ele é diferenciado, ele é de cor vermelha, é o ícone de fechar. Conforme eu passo o mouse em cima, ele me mostra uma ajuda. Como o próprio nome diz, eu vou fechar essa janela. Cliquei, fechei. Seja ela um programa, seja ela uma janela, ao clicar naquele ícone, você vai fechar aquela aplicação. Ou seja, se você tiver, por exemplo, no meio de um documento de texto, você clicar naquele ícone, ele vai fechar o seu programa. Se o seu documento não estiver salvo, se você fez alguma alteração no seu documento que não foi salva, que não foi gravada em disco, o programa irá te perguntar, olha, você tem certeza que deseja fechar? E aí, a partir da sua resposta, ele fecha ou não. Vou abrir novamente. O ícone do meio é o ícone que ele chama de restaurar tamanho. É um ícone que vai alterar de acordo com a minha configuração. Como eu estou com ela, que eles chamam de maximizada, ou seja, estou ocupando a tela inteira, ele vem com esse formato de duas janelas e com a informação de restaurar tamanho. Vou clicar nele, reparem que a minha janela agora ficou pequena, ela ocupa apenas uma parte da minha área de trabalho e eu consigo visualizar o que eu tenho no meu ambiente. Então, essa é uma forma de você trabalhar, esse é um formato. Reparem que agora, ao clicar no restaurar tamanho, este ícone mudou de formato. Ele vira maximizar, que é para retornar ao tamanho que estava antes. Na verdade, não é o retornar ao tamanho que estava antes, mas é retornar a tela inteira. Então, você vai maximizar, você vai fazer com que a tela, a janela ou o programa ocupe a sua tela inteira. Com este formato, ou seja, eu não estou ocupando a tela inteira, reparem que eu tenho bordas na janela. E nessas bordas, quando eu passo o mouse por cima, ele muda de formato. Então, esse formato de mouse está me dizendo, olha, é possível alterar o tamanho dessa janela horizontalmente. Então, se eu clico o botão no mouse e seguro, eu posso arrastar, eu vou aumentar o tamanho dessa janela no formato horizontal. E reparem que o Windows vai adaptando como ele mostra o conteúdo da janela, conforme eu estou realizando essa alteração. Um outro detalhe interessante é que eu vou diminuir a ponto de que apareça uma outra informação aqui. Isso é a chamada barra de rolagem.
isso faz com que isso vai aparecer sempre que você tiver um conteúdo maior do que o espaço disponível para ser mostrado esse conteúdo. Então, neste caso, eu tenho um conteúdo aqui nessa área que não cabe totalmente nessa área. Então, eu utilizo, o Windows cria para mim uma barra de rolagem, que eu posso ou utilizar clicando nessa seta para baixo, ele vai rolando essa barra. Então, essa parte cinza equivale ao que está sendo mostrado no momento. Essa parte cinza clara equivale ao que está como se fosse virtualmente para cima da janela. E aí eu tenho a seta para eu navegar nessa parte. Então, essa daqui é a área, e eu posso clicar em cima da área escura e utilizar, eu cliquei, segurei o botão do mouse e vou navegar com essa barra de rolagem. Então, para navegar na barra de rolagem, eu posso utilizar tanto as setas, quanto eu posso clicar no cinza claro e ele vai dar um salto maior, ou eu posso clicar no cinza escuro, segurar o botão do mouse e utilizar a rolagem para cima e para baixo. O terceiro ícone, que é apenas um traço, que é o minimizar. O que é o minimizar? Eu vou tirar essa janela da minha tela de trabalho. Então, eu vou clicar em minimizar, pum, sumiu. Se você conseguiu acompanhar a animação, você vai ver que ele veio para cá. O que é o minimizar? Qual que é a diferença entre o fechar? Quando eu clico em fechar, o programa, a janela fecha. Então, vamos lá. Eu vou minimizar. Reparem que aqui eu tenho os 3 ícones. O gerenciador de arquivo tem um retângulo marcado ao entorno dele. Isso significa que esse programa está rodando no momento. Ele está apenas minimizado, mas ele está rodando. Se eu clicar aqui em cima, ele vai voltar à sua forma original, à última forma como eu estava trabalhando com ele. Vou minimizar novamente. Um outro recurso de quando o programa está minimizado é você passar o mouse em cima e ele te dá um preview, ele te dá uma miniatura de como está aquele programa no momento. Se eu passar em cima de um programa fechado, reparem a diferença entre um programa minimizado de um programa fechado. Neste caso, esse E azul, que é o Internet Explorer, ele está fechado, ele não está rodando. O programa minimizado ele me dá um preview, que inclusive eu posso passar em cima dele, se eu fico, ele me mostra o preview na tela, então ele está me dando, olha, isso aqui é o que representa esse programa, e eu posso inclusive fechar esse programa simplesmente por esse atalho. Sair fora dele, ele saiu de tudo. Então, retomo aqui, ele volta para a minha área de trabalho, então o minimizar é diferente. Se eu clicar aqui no vermelho, eu fechei o programa. Vamos conferir o ícone, ele não tem mais aquele retângulo em destaque em volta, ele não está mais com a coloração esbranquiçada, ou seja, ele está fechado. Clico aqui, ele vai abrir na última condição que ele estava quando eu fechei o programa. Da mesma forma, eu tenho também o redimensionamento aqui para fazer o dimensionamento vertical, para cima e para baixo. E eu tenho aqui na beirada para fazer dos dois lados. Então, eu consigo dimensionar a minha janela no formato, na forma como eu quiser. Eu vou maximizar novamente. Eu tenho aqui alguns ícones que são novos, principalmente para quem vem do Windows 7. Então, ele me traz um pequeno ícone dizendo sobre o aplicativo que está rodando no momento. Se eu clico em cima, ele me dá as informações padrão referente a principalmente muito parecidas com aqueles ícones que a gente acabou de ver. Então, eu tenho a opção de restaurar, que é o mesmo que aquele ícone do meio. Eu posso mover essa janela, eu posso mexer no tamanho dela. Nesse caso, elas estão desabilitadas. Repare a diferença de cor entre o restaurar, o mover e o tamanho. O mover e o tamanho estão acinzentados, então isso significa que eles estão desabilitados. Eu posso minimizar e fechar. O que é o mover? Eu vou restaurar. Se eu clico na barra laranja, aqui nesse caso, que é a barra de título, seguro o botão do mouse e eu consigo mover essa janela. Então, eu manipulo essa janela de acordo com o que eu preciso e deixo ela na posição que eu precisar. Se eu quiser essa janela aqui, eu solto o botão do mouse, posicionei a janela aqui. Clico novamente, consigo mover essa janela. Então, esses são
Eu tenho esses 3 comandos que eles estão basicamente da mesma forma, clicando neste ícone. E aqui ao lado agora nós temos uma barra de ícones, de ferramentas, onde ele trouxe para mim por padrão propriedades. Então eu tenho um ícone aqui que me mostra propriedades do item selecionado e eu tenho um outro ícone aqui de nova pasta. Então, no outro módulo eu mostrei como criar uma nova pasta vindo aqui, clicando com o botão direito, nova pasta. Nesse caso, aqui ele tem um atalho simples para isso. E ele me dá inclusive o atalho de teclado. Olha, se você quiser fazer pelo teclado, se você clicar Ctrl Shift N, também você cria uma nova pasta. Então, se eu estou aqui, quero criar uma nova pasta, clico nesse ícone, pronto, criou uma nova pasta, pasta 2. Eu tenho aqui uma pasta criada. E este ícone com uma seta para baixo é o ícone que vai me permitir personalizar essa barra. Então, quando eu clico nele, ele me mostra, olha, esses são os comandos disponíveis neste momento para personalizar sua barra, que ele chama de barra de ferramentas de acesso rápido. Então, eu posso, por exemplo, desfazer, refazer, excluir a propriedades que já está ali, nova pasta que está aqui. Então, esses comandos que estão marcados são os comandos que estão já habilitados. Os comandos sem marcação são os comandos que não estão habilitados. Por exemplo, se eu quiser, eu quero deixar um ícone ali para eu excluir, eu venho aqui, clico em cima dele, pronto, ele criou um ícone para eu excluir. Estou com a minha pasta 2 selecionada, clico aqui, excluí a pasta 2 e ele foi para a lixeira. Então, é uma barra de ferramentas de atalhos rápidos que você pode configurar para manipular os seus arquivos.